E lembrar de um outro detalhe, foi aqui que a gente parou. Um periodonto normal, que é quando a gente sonda o dente, uma sondagem normal é até 3 milímetros. Aqueles casos em que estamos falando de implantes, próteses sobre implantes, até 5 milímetros é considerado normal. Tá ok? Como que eu vou saber isso? Muitas vezes vocês não sabem identificar um implante na boca do paciente. Professor, chama o professor. Isso aqui é um implante? É uma prótese sobre o implante é o parafuso, né? Vocês lembram? Parafuso parafusado no osso. Na radiografia, sim. Sim, mas é que eu falo que muitas vezes o aluno, ele fica em dúvida. O paciente não sabe explicar direito, às vezes para o paciente, toda prótese para o paciente é um implante. Quando a gente fala de implante, a gente está se relacionando ao implante ósseo integrado. É aquele que é o parafuso de titânio colocado no osso e uma coroa sobre o implante. Para o paciente, às vezes ele tem a raiz do dente e uma coroa sobre essa raiz, uma coroa de prótese. Ele acha que aquilo ali é um implante, ele cita aquilo ali como um implante. E não é. Aquilo ali é uma coroa sobre a raiz do dente, do natural do paciente, que tem ligamento, certo? O paciente perde a coroa do dente, mas a raiz ainda tem ligamento. O parafuso do implante não tem ligamento periodontal. É como se fosse soldado, sabe? Por isso é que a sonda entra um pouquinho mais, no caso do implante, em torno de 5 minutos, a gente ainda considera ainda normal, quando não há sangramento, é considerado normal. Você vai ver isso mesmo, quando começa a detectar, nós, profissionais, na maioria dos casos, clinicamente, a gente já percebe. Pelo relato do paciente, tem um implante aqui, mas ainda assim eu tenho que averiguar que acontece isso. E radiograficamente. Aí eu vou verificar se é o implante ou se é uma coroa sobre uma raiz do dente do paciente mesmo que foi tirado. Sim. Na verdade, a gente vai fazer o perograma antes do odontograma. Via de regra, a gente faz assim. É errado fazer o odontograma antes? Não é de todo errado, mas a sequência correta, isso a gente fala no plano de tratamento, que a sequência correta é o perograma, que é o que nós estamos falando, depois o odontograma. A radiografia antes, porque aí a gente já verifica essas situações. Uma restauração de luz tem que finalizar o tratamento odontal. E o que justifica? Pessoal, vocês estão me ouvindo aqui a nossa conversa, nossa explicação em relação ao periograma e odontograma? Quem pode me dizer? Professor. Então, por que eu estou explicando aqui? Por que a gente via de... tipo assim, é errado, tá errado você fazer o odontograma antes. Errado, de tudo não é. Mas olha o que justifica mais a gente fazer primeiro o periograma, depois o odontograma. Vejam a situação. O paciente chega, olha o exemplo. Dente 46, primeiro molar inferior do lado direito, com uma cárie oclusal, pequenininho, tratável, plenamente tratável, correto? Só que, nesse mesmo dente, imagine uma periodontite avançada, localizada nesse dente. Perdeu o osso, mas aparentemente, que era o que chamavam antigamente de periodontite agressiva, o aspecto da gengiva está normal, está tudo bonitinho. E uma cárie pequenininha. Aí, você vai e inverte. Faz o odontograma primeiro. Anota aí. Restauração oclusal no dente 46. E eu vou fazer o periograma. Quando eu faço o periograma, eu coloco minha sonda lá, ela vai lá no ápice do dente, de todos os sítios, 10 milímetros, 12 milímetros. Esse dente já está condenado. Então, eu teria feito um odontograma naquele dente desnecessário. Por quê? Vou me inverter. Eu fiz o meu periograma e já detectei que esse dente está condenado.
10, 12, 10, sei lá, estou inventando uma medida bem profunda mesmo. Aí eu já anoto, falo com o meu auxiliar, dente 46, marca aí, exodontia. Eu nem vou fazer o odontograma dele. Entenderam? Então, daí a justificativa de fazermos o periograma antes do odontograma. Compreenderam aí em casa, pessoal? Tudo bem? Certo, professor. Certo. Beleza, então vamos continuar com a nossa profundidade de sondagem. Olha que esquema bacana. Aqui eu tenho a minha sonda milimetrada em vários momentos da minha sondagem, sondando um molar. Lembrando que esse pontilhado aqui é o dente, né? A raiz do dente. Essa linha mais amarronzada e essa outra faixa amarronzada bege é o nível do meu osso. Então, a minha sonda, olha, aqui a gengiva, certo? É bem bacana. Isso aqui está lá no Carranza. A minha sonda, olha, na disto, vamos dizer que seja vestibular essa face aqui. Na disto vestibular, ela entrou um tanto, entrou em torno de, vamos colocar aqui, sei lá, 5 milímetros, que essa sonda não está bem marcada, né? Mas vamos colocar que ela entrou 5 aqui, aqui ela já entrou mais um pouquinho, tá vendo? E eu estou fazendo a minha sondagem, ó, ponto a ponto. E aqui na mesial, aqui ela entrou bastante. Por quê? O osso, aqui ainda não tem recessão, Bruno, porque a gengiva está aqui, ó. A gengiva está aqui, ó. Perda óssea. Isso, nível ósseo, ó, ele veio aqui em cima, na distal, deu, digamos, né, que tenha dado 5. Quando eu chego lá na mesial, ó a cratera que tem aqui óssea. Né? Vai dar uma profundidade maior. Daí, o que eles querem mostrar com essa ilustração? Que eu não vou fazer uma sondagem aqui, aí eu já pulo direto, olha, pulo já direto para essa face. Vocês têm que imaginar que ele veio pulando passinho de formiga aqui, ó, gente. Tá? Sondagem. Eu vou sondar a sua vida. Quando a gente fala esse termo sondar, é examinar minuciosamente, detalhadamente alguma coisa. No nosso caso aqui, é a profundidade de sondagem. Eu vou lá, bem cuidadoso. Professor, mas por que eu marco 6 sítios? Porque nesses 6 sítios eu posso fazer essa pontilhadozinha até 12 vezes, mas eu vou anotando os mais próximos da disto vestibular, o mais marcante, deu 6, por exemplo. Depois na vestibular, o mais marcante, deu 5. Depois na média vestibular, deu, de onde eu sondei que entrou mais, deu 7. E eu vou anotando esses mais marcantes. Ok? Ok, pessoal, aí em casa? E aí eu tenho que tomar certos cuidados. Olha só, essa ilustração, ela quer mostrar o quê? Esse marronzinho aqui é como se fosse o contato de um dente com o outro, tá? Então, nós estamos sondando na face mesial ou distal, nas faces interproximais. Se eu coloco a minha sonda puramente paralela ao dente, olha o que eu estou deixando de sondar, gente. Isso aqui é o nível do osso. Então, digamos que aqui tenha dado, igual eu vou falar aqui alguma coisa a nível de 3 milímetros, até aqui, né? Mas aqui, se eu colocasse a minha sonda aqui, ó, como está mostrando, professor, mas não dá para eu colocar porque tem um dente. Aqui está mostrando que tem um dente, esse marrom é o contato do dente. O que eu tenho que fazer? Olha a figura do lado direito. Eu vou inclinar a minha sonda e vou achar essa profundidade de sondagem verdadeira aqui. Ok? Nas furcas, olha só, se eu não utilizar, é questão de prova também, se eu não utilizo a sonda correta, aqui eu estou com uma sonda, que sonda que é essa aqui, pessoal? De Williams, milimetrada. Eu estou conseguindo sondar a profundidade de sondagem, né? O nível de perda óssea na profundidade de sondagem. E essa sonda aqui, qual que é? Neighbors. Neighbors, tá? Bruno falou a primeira de Williams, né?
Ah, tá. Então, a primeira aqui é o Williams, eu não consigo sondar a minha furca. Olha como é que ela passou direto, foi só para verificar a profundidade de sondagem. E se eu não usar neighbors, como mostra nessa figura aqui, eu deixo de localizar uma lesão de furca, tá ok? Outra coisa, eu falei ali atrás que eu tenho que inclinar a minha sonda. Mas se eu inclinar demais, olha o que vai acontecer. Eu vou tocar aqui nessa região da junção cimento esmalte, por exemplo, e vou deixar de chegar ao fundo da bolsa, que está aqui, ó. Então, como eu falei, sondagem, gente, é algo extremamente minucioso. Pode acontecer isso aqui, professor? Claro, eu modifico a posição da minha sonda e vou buscar vou ver se é isso mesmo e buscar uma nova posição para ver se tem profundidade de sondagem maior. Um outro detalhe aqui, ó, um cálculo, vocês perceberam? Pode falar? Sou eu, Brenda. Quando nós vamos fazer a sondagem da furca, né? E vamos supor que a restrição gengival não está grande, não está tanto, né? Eu desço com a sonda lateralmente, de lado, assim, e vai chegando na furca, eu viro? Como é que funciona? Com a sonda milimetrada, Brenda, você faria mais ou menos isso, que dependendo da região da furca, a gente ainda consegue, modificando a inclinação da sondagem, mesmo com a sonda milimetrada, localizar essa furca. Mas o ideal mesmo, com a lesão de furca, já que a sonda de Williams ela é curvada justamente para isso, ela é uma curvatura assim, como se fosse uma espiral. A sonda de Neighbors, ela é diferente, inclusive, da sonda, por exemplo, uma que parece muito com ela, a sonda clínica, a sonda de exame clínico, né, aquela que tem a pontinha aguda, é mais próxima da de Neighbors, mas a de Neighbors ainda ela faz uma outra curvatura, que aí você consegue, nessa sondagem sua, detectar regiões como essa. Olha aqui a imagem. Ó, eu passei direto com a minha sonda de Williams aqui. Você poderia falar, professor, mas se você desse uma inclinada, uma leve inclinada, poderia conseguir entrar aqui? Poderia. Todas as vezes? Nem todas. Com a Neighbors eu consigo. Por quê? Porque ela tem esse ganchinho que a gente consegue acessar regiões como essa. Exatamente. Ana Vitória fez uma pergunta aqui excelente. Professor, primeiro eu vou com a de Williams, faço minha sondagem completa, e se tiver alguma área suspeita com a minha sonda de Williams, eu entro com a Neighbors. É exatamente isso. Qual que seria a principal dica? Professor, eu sondei um molar, naturalmente, vocês vão ver que quem vai ter lesão de furca são os molares e premolares. Incisivos e caninos, não. E alguns premolares, não são todos. Eu sondei os molares e deu, lá no, vamos dizer, o 46 de novo, deu 8 milímetros. Olha só como é que a gente deve ficar atento com a minha sonda de Williams, na face vestibular ou lingual. Lembrando disso, dentes inferiores, eu vou mostrar isso quando falar de furca. Nos dentes inferiores, a furca vai ser acessada ou por vestibular ou por lingual. E aí tá, eu sondei a vestibular com a minha sonda de Williams e deu 8 milímetros. Opa! Deu 8 milímetros, gente, olha aqui o dente, vamos dizer que seja esse dente aqui. Vou sondar aqui, deu 8 milímetros. O que eu vou desconfiar? Opa, esse dente pode ter, aí é que entra o recurso, né? Eu sondei com a minha sonda de Williams, deu 8 milímetros, e eu falo, opa, peraí, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a minha sonda de Neighbors, porque eu acho que pode ter uma lesão aqui. E aí eu vou tentar entrar com essa sonda de Neighbors nessa região aqui. Como ela é assim, ela é reta
Isso, ela está perguntando como que a gente faz a introdução. Isso é muito na prática, fica mais fácil de entender. Mas a sonda de Neighbors, ela já é curvada justamente por isso. No que você entrou, você vai fazer uma leve girada com o cabo da sonda e ela vai, se tiver lesão, tiver acesso, ela vai entrar. Você vai fazer uma leve girada com o cabo da sonda que ela vai acessar regiões como essa daqui. Coisa que muitas vezes você não conseguiria, por ter uma anatomia de ponta reta, fazer com a sonda de Williams. Professor, no caso, quando a gente vê um paciente que tem isso aí, vai estar muito avançado, né? Aí vai estar sangrando muito e ele não vai estar sentindo dor, né? Sibeli, olha, nem sempre, duas situações que você falou, nem sempre vai estar sangrando muito, você tem que considerar o paciente, por exemplo, fumante, e nem sempre vai estar doendo muito, tá? Porque muitas vezes aquela região é uma região que já perdeu toda a situação de osso na interradicular, que você, fazendo a sondagem, o paciente pode não relatar, nesse sentido que você falou, que está doendo, entendeu? Não, sim, eu falei que, tipo assim, geralmente ele não está sentindo quando chega nesse caso avançado, assim. Que o paciente não sente dor? Isso. Isso pode acontecer muitas vezes. E às vezes o paciente tem uma lesão como essa. Normalmente o paciente periodontal, ele muitas vezes não tem consciência do problema que ele tem, justamente porque não dói. Entendeu? Justamente porque não dói, ele vai lá na sua clínica, vocês vão ver chegar aqui, para fazer um tratamento de uma cárie. E às vezes a cárie é pequenininha e o problema periodontal é gigantesco. Porque não dói. Não, mas esse sangramento aí, eu sempre me acostumei com ele, porque ele acha, né, que está sangrando, porque ele machucou com a escova, que ele usa muita força para escovar, e normalmente não é a verdade. Ele tem um sangramento por conta do problema. Pior ainda é o fumante, que não tem nenhum sangramento para dar o sinal de que tem alguma coisa errada. O fumante acha que ele não tem nada, ele vai lá muitas vezes também para tratar uma restauração que caiu, ou às vezes ele vai falar com você, eu estou incomodado que meu hálito está muito forte, estou com mau hálito, violento, com halitose. E aí você vai ver, ele tem, além da halitose, um problema periodontal seríssimo. Ok? Professor, aí, tipo assim, no caso, o ruim desses pacientes que não sentem dor, porque a maioria das pessoas procuram quando dói, né? Aí eles vão deixando, porque não sente a dor, né? Não tem um alarme lá. Exatamente. Aí quando chega lá, Sibeli, já está aquela situação avançada, sabe? E aí que vem a conscientização nossa, enquanto profissionais, de fazer. E hoje a mídia eu tenho acompanhado muitos sites página do Instagram, e mais no Instagram, mas é Instagram e Facebook, orientando, né? Porque hoje quem não acessa essas redes sociais, né? Todo mundo acessa. Todo mundo tem um celular, você vê o paciente, mesmo sendo mais humilde e tudo, ele tem um celular. E duvido que tendo celular ele não vai acessar um Instagram, por exemplo. Então, a forma da gente divulgar como uma figura como essa, é claro que não pode ser muito técnico, senão ele não vai entender, mas divulgar alguns sinais e sintomas da doença periodontal, ele vai... a gente vai conseguir acessar de forma mais fácil, mais didática o paciente que é leigo, tá? Que antes dessa era, né, das redes sociais, eles chegavam lá assim, nem sabia disso. Aí se você fala ainda que o dente está condenado, aí ele briga com você, porque ele acha que você está inventando um dente que não era para se tirar. Não, mas ele sempre esteve aí. Até você explicar todo o problema que é manter aquele dente na boca, é complicado. Ok, pessoal? Então, olha outras situações. Eu só mostrei aqui o cálculo. Então, lembrando, profundidade de sondagem é da margem gengival
até o fundo da bolsa. Aqui, o fundo da bolsa está aqui, ó. E eu parei a minha sonda onde? No cálculo. Ficou faltando chegar até o fundo da bolsa, vamos colocar aí uns 2, 3 milímetros. Então, tem que tomar cuidado com isso. Olha quando o paciente tem um excesso na restauração. Esse excesso me forçou a empurrar a sonda mais para fora, a minha sonda parou. Aonde? Parou no epitélio. Não parou lá no fundo do epitélio, ou fundo da bolsa, ou fundo do sulco. Então, eu tenho que tomar certos e sérios cuidados quando eu vou fazer essa minha sondagem. Aqui está ilustrando a mesma coisa. Ó. Aqui uma situação normal, aqui quando a gente tem o cálculo, pode ocorrer também de termos uma cárie. Eu coloco a minha sonda que ela para nessa cárie e não vai lá para o fundo. Ó, o fundo está aqui. Aqui o fundo está aqui, aqui eu tenho excesso de restauração, se eu parar por aqui, ou eu desviar minha sonda, que ela vai bater aqui, eu não vou lá no fundo, e aqui eu tenho falta, ó. Eu fiz uma restauração que está faltando material, está um degrau aqui, aí muitas vezes você vai sondar, o profissional vai sondar e para nesse degrau aqui, ó. E aí esquece que o fundo da bolsa desse paciente é aqui. Então, volto a dizer, sondagem é algo detalhado, é algo minucioso. Opa, eu parei ali, pode acontecer? Pode, acontece muitas vezes. Só que eu não vou me limitar a isso. Eu volto a sonda e vou procurar outras áreas. Tá bom? Tem. É claro que expertise clínica, né? Então, é ao longo do tempo. Mas tem sim. Mas mesmo com experiência clínica, muitas vezes a gente fica, opa, será que foi aqui mesmo? Eu anoto. Por exemplo, eu sondei esse caso aqui, ó, onde tem uma cárie, e a minha sondagem veio aqui. Certo? Bom, beleza. Eu anoto. Deu 4 milímetros. Aí eu faço minha radiografia. Ih, caramba, olha aqui a cárie, o tamanho que está aqui. Aí eu volto lá, checo de novo, mesmo depois de até anotado, vamos ver se deu 4. Ih, cara, agora desceu mais. Porque você pode fazer uma anotação lá, deixa registrado, depois você vai sondar de novo, como recurso de uma imagem radiográfica. Não, deu um pouquinho mais. Eu vi depois da radiografia que tinha uma cárie, e eu sondei de novo, ela desceu mais um pouco. Pode acontecer isso. Tá? Mas a questão de, sem a radiografia eu detectar e conseguir ainda verificar tudo isso, é a experiência clínica, tá? A gente consegue fazer, mas mesmo com experiência clínica, a gente pode ter algumas áreas que deixam a gente em dúvida, tá bom? Aí, pessoal, tudo bem quanto à profundidade de sondagem? Lembrando sempre que o legal disso tudo vai ser quando a gente estiver com o paciente. Mas antes de ter o paciente, eu tenho que ter essa noção teórica, né? Eu tenho que ter esse embasamento teórico. Falar assim, agora esse aqui eu lembro que o professor me falou. E para ter um embasamento teórico, eu preciso fazer o quê? Estudar. Eu tenho que chegar hoje, no final do dia, e falar, opa, vou estudar essa aula novamente, vou buscar lá na referência literária, vou ver a gravação, né? Eu sempre falo, vou ver a gravação, professor, mas não estava postado lá. Normalmente, não dá para a gente fazer isso no mesmo dia, mas vocês vão ter esse material para que vocês possam fazer a pesquisa. Tá ok? Bom, juntamente com a minha sondagem, eu vou fazer o meu índice de sangramento da sondagem, que é o SS. Como é que eu faço esse índice de sangramento da sondagem? Eu vou anotar no mesmo campo da profundidade clínica de sondagem com ponto vermelho no sítio sangrante. Dá para perceber o que eu quero dizer? Olha só. Então, vou fazer minha sondagem, dente 17. Está lá o Bruno e a Ana Vitória. Vai sondar o dente 17, ela vai falar para ele, Bruno, na disso vestibular do 17, deu 5. Aí o Bruno vai lá e anota 5. Com sangramento, sangrou. Aí o que o Bruno vai fazer? Vai botar um pontinho assim, ó. Dá para ver o pontinho? Está pequenininho. Dá para ver aí em casa, pessoal, que eu coloquei o pontinho vermelho?
Sim. Professor, Oi. repete isso aí, por favor, eu não entendi. O sangramento, a sondagem? Na hora que o senhor marcou 5 aí. Ah, tá. Ele vai sondar, o Ellen, ele vai fazer a sondagem, certo? A sondagem você lembra, Sim, né? Vou usar essa sonda, vou fazer isso aqui, ó, né? E aí ele sondou o dente, vamos imaginar esse dente, esse aqui, ó, que tá na foto. A vestibular desse dente aqui deu 4, no dente 11. Vamos botar lá no papel. Essa vestibular aqui deu 4, ó, o Ellen. Aí você vai colocar 4 aqui, ó. tá, entendi. Aí, além disso, no mesmo momento, ele colocou a sonda e tirou, viu 4. Vai esperar em 30, 60 segundos, não teve sangramento, vai ficar só o número 4. Ele, opa, peraí, o Ellen, teve um sangramento nessa face que eu sondei agora. O que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Botar um pontinho, você vê aí? Sim. Ele vai colocar esse pontinho vermelho. E assim por diante. Eu vou colocar só os pontinhos aqui, ó, gente. Ó. Vou colocar assim, para vocês entenderem. Se você colocou a sonda e se você percebe, tem áreas que vocês vê só na disto vestibular, na disto lingual, né? Não necessariamente em todo o dente, é nos sítios também. Igual eu estou dando exemplo aqui. Digamos que eu fiz a sondagem toda, gente, nesse caso aqui. E ficou só essas marcações aqui, ó. Vou contar quantas, ó. 1, 2, aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sítios sangraram. Aí, quantos sítios teriam, vamos dizer que eu tenha 10 dentes só. Quantos sítios totais? Se eu tenho 10 dentes, eu tenho 60. Não é? Aí eu vou ver o índice de sangramento de sondagem. Eu não falei que são 13 sítios sangrantes? É aquela regrinha de 3. Vamos lá para a gente ver? Olha só, vamos chegar nesse ponto. Ó. Então, eu vou anotar com ponto vermelho um sítio sangrante. À medida que realizamos a profundidade de sondagem, vamos anotando os sítios. Eu já falei sobre isso. Depois, eu vou fazer uma regra de 3. A regra de 3 é simples, gente. É aquela continha de matemática. Vamos dar um exemplo? Ó, total de sítios, quais seriam? Número de dentes presentes vezes 6. No nosso exemplo inicial, eu falei 10 dentes, mas nesse caso aqui vai ser mais de 10. Eu acho que deu 28. Então, o número total de dentes presentes vezes 6 é 100%. Os sítios sangrantes é o que eu estou procurando para fazer a minha porcentagem de sangramento, ok? Tudo bem até aqui? Esses são os dados que nós temos. Digamos que o paciente tenha 28 dentes e 28 sítios sangram. Nossa, professor, é isso mesmo? Não, é nesse caso, é um exemplo. Então, como é que a gente vai fazer? Olha lá. Eu pego o total de sítios em relação, que seria dentes presentes vezes 6, está aqui, ó, dentes presentes 28 vezes 6, dá 168. Esse é meu 100%. Tudo bem até aqui? Aí, falou o quê? Que sangraram 28 sítios. Está aqui, 28 sítios. De 168 sítios, ok? Sangraram 28. 168 é 100%. 28 é X, que vai corresponder ao meu sangramento à sondagem. Então, eu vou fazer o quê? 168 vezes X, ou 168X, é igual a 28 vezes 100, que dá 2.000. Esse X aqui não existe não, tá, gente? Dá 2.800. Tudo bem? A gente fez a famosa regra de 3. Alguém tem dúvida nessa matemática? Não. Não. Esse X aqui não existe não, tá, gente? Isso aqui foi erro na grafia.
Tudo bem até aqui, pessoal? Então, 168x, está aqui, ó, cruzei, é igual a 2.800, 28 vezes 100. X vai ser o meu 2.800 dividido por 168. Quanto que vai dar? 16,6. Esse é o meu sangramento à sondagem. Todo mundo compreendeu? Em casa, todo mundo compreendeu? Sim, professor. Então, vou fazer uma pergunta. O paciente chegou com a gengivite, esse paciente aqui, e deu esse índice de sangramento à sondagem. Ele tem uma gengivite, que foi tudo abaixo de 3 milímetros, a sondagem dele. Essa gengivite é classificada como generalizada ou localizada? Essa. Generalizada. Quem dá mais ou quem dá menos? Ela é, ó, de acordo com esse índice aqui, quem falou foi a Ellen ou foi a Sibeli? Sibeli. Sibeli falou que é generalizada. De acordo com esse índice aqui, nós estamos diante de uma gengivite, estaríamos, um exemplo, gente, de uma gengivite generalizada ou localizada? É acima de 10, né, professor? O sangramento. Quem dá mais? Qualquer uma das duas. Se bem que nós estamos falando da gengivite. Localizada. Olha só, Sibeli. Acima de 10%, Sibeli, é para verificar se o paciente tem gengivite ou saúde. Eu falei bem claro lá, que dei um exemplo que a sondagem deu menos de 3 milímetros. Então, eu já sei que não é periodontite. Deixa a periodontite de lado. Bom, agora eu quero saber se é gengivite ou saúde. 16%, quando tem sangramento da sondagem, 16%, tem gengivite ou saúde? Gengivite. 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 Por quê? Porque deu mais de 10. Mais de 10%. Certo? Então, primeira diferenciação. Abaixo de 10% sangramento à sondagem é saúde. Se o paciente não tem bolsa, é saúde. Ótimo. Então, já sei que é gengivite. Depois de determinar se é uma gengivite, que agora eu já sei que é, porque está acima de 10, eu tenho que determinar se essa gengivite é localizada ou generalizada. Ok? Nesse caso aqui, deu 16,6%. Qual que é o meu parâmetro para eu dizer que ela é localizada ou generalizada, em termos de porcentagem? 30? 30%, exatamente. No caso aqui, deu 16%, 16,6%. 16,6% é abaixo de 30%. Então, a minha gengivite, nesse caso aqui, é Localizada. Eu estava confundindo, professor, que eu fui pela ordem dos 10%. Eu achei que também entrava generalizada e localizada, mas agora eu entendi. Ótimo, excelente, excelente, perfeito, gente. Todo mundo conseguiu tirar essa dúvida? Eu não, pode explicar de novo, por favor? Alexander? Isso. Alexander, você ficou em dúvida quanto ao cálculo ou quanto à classificação? Classificação. Tá bom. Olha só, digamos que esse paciente que a gente fez todo esse cálculo aqui, ele não tem bolsa periodontal. As profundidades de sondagem dele, que é os primeiros pacientes que vocês vão pegar na clínica, foi até 3 milímetros, ok? Tá bom? Tá bom. Aí, no caso, esse paciente você descartou qual doença? Tá bom, não. Tá bom, não. Bom, não. Olha só, você fez uma sondagem nesse paciente que está aí na tela, nesse exemplo. Esse paciente, você sondou, você fez aquela sondagem
Alexander, lá atrás, ó, você fez essa sondagem aqui. Deu menos de 3 milímetros. Não excedeu, ó. Não excedeu 3 milímetros. Tá? Então, ele tem um periodonto. Olha a tela, Alexandre. Normal. Normal. Ele não tem Tite. periodonte. Então, não excedeu 3 milímetros. Eu já dei essa dica. Tá bom? Certo. Só que, o que acontece? De todos os dentes que nós sondamos, não deu periodontite. Mas deu saúde? Eu já sei que deu saúde. Eu sei se tem saúde ou gengivite. Não sei. Não. 28 sítios desse paciente sangraram. Aí a conta, você falou que... A conta você entendeu? Entendi. Essa parte eu entendi. Certo. Então, a nossa conta, já que você entendeu, ela deu o resultado de 16,6%. Certo? Lá na classificação do consenso da Academia Americana de Periodontologia, a Federação Europeia de Periodontia, eles organizaram que, para que o paciente tenha saúde, primeiro, não pode ter bolsa. Esse paciente teve bolsa? Teve? Teve ou não? Teve. Qual que foi qual que foi a bolsa que ele apresentou? Não, repete a pergunta, por favor. Ó, esse paciente, eu vou botar aqui nessa informação aqui, ó, Alexandre. Esse paciente do exemplo, tá bom? Eu falei para você a informação aqui, ó. Você está vendo a tela? Aham. Esse paciente, a sondagem dele geral não passou de 3 milímetros. Isso me diz que o periodonto dele está o quê? Normal. Ah, entendi a pergunta agora. Certo? Ele tem periodontite? Não. Não. Mas ele pode ter gengivite? Pode. Quando que ele vai ter gengivite? É isso que você não está entendendo? Não, eu não entendi quanto que é generalizada e localizada. O Beleza. pessoal Mas aqui em casa conversou do meu lado na hora e eu perdi. vamos entender então o seguinte. Para que eu tenha gengivite, Alexandre, eu tenho que fazer... Tô mudo. Oi? Tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu estou, professor. Ih, professor, estou te ouvindo. Alexandre, está me ouvindo? Parece que a Alexandre é que não está boa agora, né? Alexandre, quando você voltar, então você me pergunta que eu te explicarei, tá ok? Vamos passar para frente, pessoal. Bom, aqui, gente, nós vamos ver a recessão gengival. Deixa eu desabilitar isso aqui. Depois que eu fiz a minha profundidade de sondagem, lembram lá daquela sequência que a gente seguiu. A minha profundidade de sondagem, meu índice de sangramento, a sondagem, eu vou medir a minha recessão gengival, que é quando ocorre uma migração. Pessoal, vocês conseguem ver esse epitélio aqui, ó? Essa aqui é uma recessão, né? Era para estar aqui. E, no entanto, está lá embaixo. É chamado migração apical do epitélio. Esse epitélio era para estar aqui, essa gengiva, ela migrou para o ápice. Então, quando perguntar assim, o que é uma recessão gengival? Recessão gengival, o conceito clássico dela é
É uma migração, ou seja, a movimentação de um espaço para outro em direção ao ápice do dente. De quê? Do epitélio. Migração apical do epitélio. Expôs o osso, o dente desse paciente, a raiz desse paciente. Isso é recessão gengival. Ok? A hiperplasia já é o contrário. A hiperplasia a gente poderia dizer que é uma migração coronal, ou seja, a minha gengiva, né, essa gengiva que vocês estão vendo aqui, crescida, ela está caminhando não para o ápice, mas para incisal ou oclusal. Ela está crescendo, tá? Quando a minha gengiva cresce, eu falo que ela teve uma hiperplasia. Essa é a outra anotação que vocês vão fazer lá naquela folhinha. Vocês lembram? Depois da profundidade de sondagem, onde que ela se localiza? Olha cá. Esse cara de hiperplasia, aí faz uma gengivopatia. Pode fazer normalmente uma hiperplasia, uma gengivoplastia. Esse caso sempre é bom, né? Não necessariamente sempre. Sempre é uma palavra muito forte. Pode voltar, aí vai de acordo. O Bruno está perguntando aqui no caso da hiperplasia se ela sempre volta. Nem sempre. Né? Depois de uma cirurgia, normalmente tem que dar ao que ela está associada, uma série de fatores para prevenir a recorrência. E pode voltar. Então, nós estamos nessa fase aqui, ó, gente, do quadradinho, daqueles bloquinhos. Aqui a gente já fez a profundidade de sondagem. Agora, aqui a gente vai anotar as recessões. As recessões é a mesma coisa. Deu 2 milímetros de recessão. Eu coloco o número 2 aqui. Ok? Vamos lá de novo? Então, aqui nós temos um caso de recessão, e aqui o dente, a gengiva está crescendo para cima. Olha como é que a coroa fica menor, gente. Não é que a coroa está menor, é que essa faixa aqui da gengiva está crescendo. Ok? Está crescendo. Vou medir, como eu falei, 3 por vestibular, 3 por lingual. E aqui um exemplo clássico. Olha só a recessão desse paciente. Gente, olha a pergunta. Qual que é a minha referência para que eu possa medir, vamos voltar lá, profundidade de sondagem? Não, eu quero que vocês me falem assim. Eu vou colocar minha sonda para medir a profundidade de sondagem. Nós já falamos sobre isso. Qual que é a minha referência? De onde até onde? Você já falou para mim, Ana Vitória? Da margem gengival até o fundo. Até o fundo da bolsa. Até aí tá ok, profundidade de sondagem? Beleza. E recessão gengival? A cola está na tela, né? Não tem nem como errar. Qual que é a medida da recessão gengival? A junção cemento-esmalte. Vamos imaginar que essa junção esteja aqui até aqui. Alguns casos eu pego. Nesse caso dá. Tem casos que o Bruno fez uma colocação interessante aqui. Nem sempre eu consigo determinar qual é a minha junção cemento-esmalte. Às vezes está tudo muito igual ali, não tem diferenciação de cor, porque a gente olha o quê? Olha a cor, olha o relevo, a anatomia do dente, da coroa com a raiz, né? Aquela diferença, aquele degrauzinho que tem, mas muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente não consegue detectar isso aí. Aí eu vou comparar com o dente vizinho. Uhum. Isso, aí que eu ia chegar, Bruno. O Bruno mostrou o 14. O 14 tem também, gente. Olha aqui, ó. Junção cemento-esmalte seria mais ou menos aqui. E o 12, quem acha que tem ou não tem? Tem. Todo mundo concorda que o 12 tem? Bem pouquinho. Sim. Pouquinho. E o 11 tem? Não. Olha que legal essa imagem, gente. Eu vou imaginar o seguinte. Olha o 11 onde é que está, ó. A junção cemento-esmalte.
Tem. Mas vamos focar aqui, gente, ó. Vamos focar no 11, no 12, no 13 e no 14. Olha o exemplo do 11. O que está acontecendo aqui, ó? A minha JC o que é JCE? Junção semente esmalte. Junção, semente esmalte. Ela tá o quê, gente? Tá coincidindo, tá igual ao quê? Margem gengival. A margem gengival. Então, se a minha junção cemento esmalte está igual à margem gengival, eu tenho recessão? É 0. Ok? O que eu coloco lá naqueles quadrinhos? Vou voltar lá, ó. 0. Aqui, ó, eu fui lá no dente 11, né? Então, eu vou lá na minha, ó, coluna da recessão lá de baixo. Eu vou colocar isso aqui, ó, gente. 0, 0, 0. Todo mundo entendeu? Essa é a minha recessão no dente 11. Vamos lá para o outro dente? Quando eu vou, agora aqui eu vou chutar. Eu sei que essa aqui é a menor de todas, é a do 12. A do 14 é um pouco maior. E a maior de todas é a do 13. Vamos colocar aqui que a do 12. Vou colocar aqui 2 milímetros. Hã? O 12? E aqui, ó, aqui é a recessão. Você já consegue ver, nesse caso aqui está muito clássico. Dá até para ver pela cor, ó, o amarelão está mais escuro do que o dente. Eu até joguei muito para cima essa... Deixa eu apagar isso aqui. Eu joguei muito para cima essa recessão. O 12, ela estaria mais ou menos aqui assim, ó. Opa! O 12 estaria mais ou menos aqui. Vamos dizer que esteja aqui, e na verdade a recessão é aqui, ó. Vamos colocar como 2 milímetros, tá, gente? É só um exemplo, hein? Não é aqui, não. Seria aqui, ó, 2 milímetros. Todo mundo está acompanhando? Então, no 12 eu tenho 2 milímetros. No 13 eu vou colocar, sei lá, vou colocar 7. E no 14, vamos colocar 4. Não chega a 4, não, mas vamos colocar 4. Todo mundo compreendeu as distâncias? Ó, no 11 está 0, porque elas estão coincidindo, estão iguais. No 12 está dando em torno de 2 milímetros da junção até a margem gengival. No 13, da junção até a margem gengival, deu 7. E no 14, da junção até a margem gengival, deu 4. Ah, professor, mais um pouquinho, menos um pouquinho. É só um exemplo. Tá bom? O que eu vou fazer com esses dados, gente? Eu vou lá naquele papel e vou marcar, olha, o 12. O que a gente falou do 12 por vestibular? Falei, acho que 2, né? Vou colocar 2. O 13, 7. O 14 foi 4, né? Eita, 4, bonito. Ok, pessoal? Todo mundo compreendeu? É isso que vocês vão fazer lá na hora de fazer o perograma. Ou seja, nós já fizemos a profundidade de sondagem, tá tudo bonitinho, margem gengival até o fundo da bolsa, verificamos as variações que podem ter, uma cárie, um cálculo, excesso de restauração, falta de restauração, tem que inclinar mais ou menos a sonda, contato entre os dentes, eu tenho que inclinar um pouquinho mais ou menos, de acordo com o caso. Aí eu fechei. Eu fiz agora a minha recessão. Recessão é o quê? Junção cemento esmalte, sempre vão lembrar disso. Junção cemento esmalte até a margem gengival. O que der, ou deu 7, deu 2, deu 0, eu anoto. Não deixo de anotar. Lembrando que nós estamos falando de recessão gengival. E
quando eu falo de excesso, ou seja, quando a gengiva cresce, qual que seria a minha referência? Ficou difícil, professor, agora você me pegou. Qual que é a minha referência? A cola tá no quadro também, né? Não tem nem como errar. Mas qual que é a minha referência de medida para ver hiperplasia gengival? Fala até mais rápido, mas gengival né? Mas, espera aí. É a mesma. Vocês concordam comigo aí em casa, pessoal? Que para eu medir a hiperplasia gengival, assim como a recessão gengival, as minhas referências são as mesmas? Dá para compreender isso, gente? Sim, professor. Sim. O que a gente tem que analisar? Que na recessão eu perdi tecido. Concordam? Eu perdi inserção. A gengiva não tem inserção com o dente? Na recessão, guardem isso, eu perdi. E na hiperplasia, eu ganhei. O tecido cresceu. Professor, então quer dizer que em uma hiperplasia, a minha sonda pode entrar muito, lembra que eu mostrei uma falsa bolsa, e não ter perda de inserção? Pode. Por quê? Porque o nível da minha junção cemento-esmalte é como se fosse esse zero aqui, ó. É como se fosse aqui. É como se eu ganhasse a minha profundidade de sondagem não saísse daqui, eu ganhasse gengiva para cá. Ela cresceu. Ou seja, vamos medir vamos tentar medir aqui na prática. Vou pegar uma área aqui bem bacaninha. Essa aqui, ó. Que dente? Quase não dá para ver o dente, né, gente? Mas que dente que vocês acham que é esse aqui que eu estou passando o cursor, ó? 32? 32. Como que eu vou medir a minha hiperplasia? Eu vou medir aqui, ó, da margem, a margem está aqui, até a junção. Ih, professor, não estou vendo essa junção, não. Como é que eu vou ver isso aqui? Dá para ver alguma? Nesse caso aqui, ainda tem um sangramento que está atrapalhando, né? Mas eu vou imaginar, olha nesse 31 também. Ó, a minha margem está aqui. A minha junção cemento-esmalte, muito provavelmente, gente, eu estou falando muito provável, exemplo, a minha junção estaria aqui, ó. A minha JCE estaria aqui. Professor, tipo assim, quando tem a hiperplasia, a gengiva sobe por cima do dente, aí tem tipo, fica mais volumoso, né? Assim, do que o que seria o normal, né? A gente pode olhar por esse rumo também? Exatamente. Sibeli, Ellen, quem está falando? Sibeli. Sim, Sibeli, é exatamente isso. O que a gente vai fazer? É um pouco mais difícil? Para a gente medir ali, porque detectar a gente detecta. Agora, medir em milímetros a hiperplasia, o que eu vou fazer? Exatamente o que você falou. Ou eu vou introduzir a sonda, na verdade, normalmente eu faço isso, eu introduzo a sonda e afasto, que ela fica muito frouxa, ela não tem inserção, então ela fica frouxa. Eu simplesmente afasto com a minha sonda e eu vou ver a junção cemento-esmalte no olho clínico. Entendeu? Então, eu coloco a minha sonda aqui nessa margem gengival, qualquer uma dessas. Logicamente que aqui atrapalhando mais ainda está o sangramento, mas quando não há todo esse sangramento, a gente consegue afastar, a gente consegue afastar de qualquer forma. Mas visualizar, quando não tem o sangramento, a gente controla, eu afasto essa gengiva do dente, eu vou ver clinicamente aquela marquinha da junção. Sempre? Não. Tá? A gente tem que tirar isso, nem sempre. Bom, professor, quando eu não vejo, o que eu vou fazer? Bom, eu já vi que tem crescimento. Eu vou por aproximação. Bom, em média, 2 milímetros de crescimento. Entendeu? Eu vou colocar 2 milímetros. Eu posso fazer um outro recurso que a lei, não nesse caso aqui, gente, está sangrando muito, mas tem casos que não sangra, só cresceu a gengiva.
Além de usar a minha sonda, Sibeli, para afastar, eu jogo um jato de ar na gengiva, que ela é frouxa, eu jogo o ar, ela balança, opa, agora eu estou vendo. E aí eu posso fazer essa relação, margem gengival com a minha junção que eu identifiquei. Mas isso é causado pelo gengivite. Pode falar. Quando ela é fisiológica, tipo, a pessoa já tem ela por questão genética, ela fica mais firme. Fica. A Ana Vitória está perguntando aqui, olha só, gente, que legal, que ela falou que a gengiva fica muito frouxa nos casos na colocação dela, quando é uma gengivite por medicação causada por alguma coisa externa. Ela fica mais frouxa. E quando é idiopática, ou seja, quando o paciente já nasce com esse crescimento gengival, ela fica mais firme, fica mais justa à coroa do dente. Ocorre isso mesmo. Mas, mesmo assim, dá para a gente fazer uma avaliação, sempre falando, exata? Não, aproximada de quanto que essa gengiva cresceu. Hoje ainda, em alguns casos de cirurgia plástica periodontal, quando o paciente nasceu com excesso e você vai fazer uma chamada cirurgia do sorriso, por exemplo, você consegue fazer, você pelo menos vai procurar ver com a sonda, que é a chamada sondagem transgengival, para verificar quanto que tem de excesso, afastando a gengiva ou com ar. E um outro recurso que nós temos hoje é a tomografia. Tomografia, a gente não detecta tecido mole, tecido duro, faz toda aquela diferenciação. Então, na tomografia, você também consegue ver a quantidade de excesso gengival que tem naquele determinado caso, naquele determinado dente. Lembrando que a aproximação, gente, nunca exato. O professor mede exatamente não mede, mas aproximado sim. Você falou que ela pode crescer mesmo depois da cirurgia. Aí é nesses casos que ela vem da pessoa ou tem outros fatores? Outra pergunta que a Ana Vitória fez aqui, que eu falei que pode dar ou não recidiva, né? Depois que faz a cirurgia. E seria só nos casos que é do paciente, quando o paciente já nasce com essa tendência, né, a gengiva dele já cresce, e eu fizer uma cirurgia nele, vai voltar? Não necessariamente. Seja de idiopático, quando é genético, né, que já venha com ele, ou seja por alguma medicação que ele toma. Essa questão de dar a recidiva, ela varia muito. Normalmente, o que pode acontecer a recidiva, nos casos em que o paciente toma medicação controlada. Essa medicação não pode ser alterada em nada, nem a substância, nem a quantidade, nem a dosagem, nem a concentração. Você vai fazer a cirurgia, você vai controlar inicialmente a placa e pode dar a recidiva. Tá? Quando não é muito bem feita a cirurgia, pode voltar a ser. Sim, aí já são vamos dizer, os casos mal planejados, que é o que nós estamos falando de planejamento, né? De questão de distância óssea, mas aí é uma série de fatores. O Bruno falou aqui que pode voltar também quando a cirurgia é mal feita. Aí a gente nem entra em discussão, né? Por quê? Porque nós estamos precisando aprender, nós estamos, na verdade, procurando aprender o que é correto. Por isso que nós temos que saber as distâncias normais, junção cemento esmalte e margem gengival, essa distância de profundidade de sondagem aceitável no dente, que é 3 milímetros, as distâncias biológicas e assim por diante, né? Então, as recidivas, no caso como crescimento gengival, podem ocorrer? Podem. Aí é o que a gente já discutiu aqui, por vários fatores. Ok? O importante agora, que é o que nós estamos fazendo, gente, é a detecção, ou seja, o diagnóstico. O porquê não? O quanto está aumentado. Primeiro, se está aumentado ou não. Isso aí tem que saber. Nesse caso aqui, eu sei que está empatado, não tem crescimento nem falta. Aqui, eu sei que tem falta. E aqui, eu sei que tem excesso.
eu vou anotar isso lá na minha ficha. Por quê? Eu faço o meu exame, mas quem vai operar é o Bruno. Ele vai entender, não, aqui ó, o Henrique anotou que tem um excesso, tem recessão, tem uma hiperplasia aqui, tem uma recessão, beleza, já vou poder me planejar. Então, nós estamos estudando aqui o quê? O diagnóstico. Primeiro, eu vou detectar que tem um excesso ou uma falta, que tem uma bolsa, que tem sangramento, e depois o grau. Se é 3 milímetros de profundidade, se tem 10% de sangramento da sondagem, se tem 5 milímetros de recessão ou 2 milímetros de excesso, entendeu? Nós estamos fazendo um diagnóstico. Isso é o periograma. Apresento-vos o periograma. Tá bom? Tá bom aí em casa, pessoal? Professor, mas é difícil a medida da recessão é fácil, né? Porque tá ali na cara. Mas a da hiperplasia é difícil mesmo. Eu não vou negar para vocês. Mas dá para fazer? Dá. A única coisa que eu tenho que saber é o quê? O que eu tenho que saber na hiperplasia? Como medir? As referências. As referências vocês já sabem. Qual que é? Junção, cimento e esmalte até a margem. Eu sabendo disso já está show. Aí, volto lá, ó, pessoal, vamos voltar lá na nossa ficha, na mesma onde está a recessão, não é? A gente não colocou aqui, eu vou colocar agora aqui naquele dente 32, tá? Vamos colocar que deu, acho que eu falei lá 2 milímetros, vamos colocar 2. Coloco 2 aqui, ó. O Bruno me falou, opa, fiz errado, não é no nick não, gente. Deixa eu apagar aqui para não ficar registrado. É na recessão. Aí vocês vão falar, professor, mas não está escrito aí hiperplasia. Essa é uma ficha da faculdade, uma ficha antiga, que não colocava o nome aqui, ó, que eu falei aqui, ó, recessão. Teria que ter recessão / hiperplasia, no mesmo campo. Então, digamos aqui que no 32, o que eu falei? Eu vou colocar lá na vestibular, o Bruno falou 2 milímetros, professor, que tem nesse dente. Eu coloco 2. Certo? Eu vou colocar 2, e aí a gente vai chegar depois lá no nível de inserção clínica. Tudo bem até aqui? Anotei 2 porque deu 2. Deu 2 de onde? Da margem gengival até a junção cimento-esmalte. Tudo bem aí em casa, pessoal? Sim, professor. Ótimo. Então, agora nós vamos falar sobre quanto que o paciente perdeu de inserção clínica. O que eu falo? Quando eu falo de inserção, eu estou me referindo ao quê? Ligamento periodontal. Tudo bem, pessoal? Quando eu falo de inserção, eu estou falando de ligamento periodontal. Gente, imagine assim, é o cérebro do periodonto. Você quer saber se o dente está doente ou está sadio? Sempre a gente vai se relacionar ao ligamento periodontal. Não só o ligamento, mas principalmente aí. Se eu tenho uma recessão, se eu tenho crescimento, se eu tenho mobilidade, se eu tenho lesão de furca. Professor, lesão de furca, o que tem a ver com ligamento periodontal? Por que vocês acham? Lesão de furca, o que tem a ver com ligamento periodontal? Exatamente. Professor, mas eu não vou falar então que o principal é o osso? Também é. Mas se eu rompo, meus dedos são, o ligamento está unido ao osso. Eu começo a perder ligamento, o que vai embora junto? O osso. Então, a inserção clínica é fundamental. E aí, pessoal, só para vocês voltarem lá na ficha de vocês. Esse campo aqui, onde está escrito MIC, gente, esse é o fundamental. E lá na classificação da doença periodontal, é onde vocês vão mais bater o olho. Vai ser uma das referências nossas principais, é esse NIC, é o NCI, nível clínico de inserção. Só muda as letrinhas. Tá? Por quê? O meu NIC, meu nível clínico de inserção, ele quer saber que eu perdi o quê? Ligamento periodontal.
Quando eu falo que o paciente teve 5 milímetros, olha só, de profundidade de sondagem, sinal que a minha sonda mediu da margem até o fundo da bolsa 5 milímetros. Tudo bem? Esse mesmo dente, ele teve, além da margem gengival até o fundo da bolsa, 2 milímetros de inserção, de recessão. Significa que foi de onde até onde? Da recessão gengival, lembra a referência? Até a margem. Bom, eu fui de um caminho até a metade e da metade até o fundo. Digamos que a minha recessão, isso que é duro aula online e ao vivo, né? Que eu vou dar um exemplo, vocês vão entender, o pessoal de casa não vai. Eu tenho que mudar meu exemplo aqui. A minha recessão, ela vai até um ponto, eu vou somar essa recessão com a minha profundidade de sondagem, para ver o quanto que eu perdi de ligamento, de inserção. Vamos lá para a imagem? Que aí aqui é conta matemática, né? Se eu somar 5 com 2, vai ser quanto? Então, nesse caso aqui, meu NIC foi 7. 7 milímetros de quê que eu perdi? De ligamento. Que importância tem isso, professor? Se eu tenho um dente de 12 milímetros de raiz, de ligamento, de inserção geral, normal, e eu perco 7 é mais que 50%, mais da metade. Aí eu vou pensar, nós estamos fazendo planejamento. Opa, se eu colocar uma prótese, uma coisa assim assada nesse dente, eu corro o risco de perder, porque a inserção dele está pouca. Esse dente começar a mastigar, eu posso correr o risco de perder. Ok? Exatamente. Sim, a Ana Vitória já fez aqui uma colocação fantástica. Vamos, então, adiantar aqui um pouquinho. Todo mundo em casa está acompanhando o raciocínio, pessoal? Sim, professor. Sim. Olha só o que a Cibele falou. Ó, Cibele, a Ana Vitória. No caso aqui, a gente somou 5 de profundidade de sondagem, mais 2 de recessão. Esse paciente está perdendo 7 milímetros de ligamento periodontal. Vamos ao dente 32, aquele da hiperplasia. Ele está aqui, ó. Esse dente, eu sondei ele. Lembra que eu falei que eu tenho que fazer a sondagem que eu vi, independente se essa sondagem que não está muito. É uma pseudobolsa, não importa. Eu vou sondar o que eu vi. Eu sondei no 32 e deu 5 na sondagem. Certo? 5 milímetros, não importa se é verdadeiro ou se é falso. Medir a hiperplasia, não é mais recessão aqui, gente. Tudo bem, vamos chegar no raciocínio aqui que o Bruno já adiantou. Eu medi 2 milímetros de hiperplasia. Bom, mas esse 2 milímetros foi excesso. Eu vou contar com ele. Então, eu vou colocar aqui um sinalzinho de menos. Aqui seria como se eu colocasse um sinalzinho de mais. Aqui eu perdi tanto na recessão quanto na profundidade de sondagem. Aqui eu perdi, teoricamente, na profundidade de sondagem, mas eu vou descontar o excesso de gengiva que cresceu. Quanto que vai dar? 3. Pronto, agora a gente chegou ao denominador. 3 milímetros, lá atrás no conceito, é considerado periodonto? Normal. Normal. Eu perdi ligamento periodontal aqui? Não. Não, perdi, Ana Vitória? Para mim, você pode. 3 milímetros é considerado normal. É claro que o ideal, lembra lá da histologia. Histologicamente falando, um sulco gengival normal é 0. É próximo do 0, é meio milímetro. Existe? Vocês vão ver que não existe. Então, convencionou-se que até 3 é considerado normal.
o nosso parâmetro para dizer que saiu do normal para ir para a doença é a sonda passar de 3. Entendeu? Ah, professor, mas tem que dar 0. Tem mesmo. Histologicamente daria. Mas clinicamente, vocês não vão achar. Vocês vão entrar lá na clínica integrada 1, semestre que vem, e a gente vai fazer esse teste clinicamente. Você não vai ver dente com profundidade de sondagem 0. E é dente saudável. Vai ver com 3, com 2, com 1. No caso, tentar uma coisa lá na frente. Então, aqui no caso de recessão lá do 14, do 13, que é 7. Chega esse caso para a gente agora lá com o integrado no caso. A gente sabe fazer só o acompanhamento, passar para outra pessoa mais à frente. Né? Exatamente. O Bruno fez uma pergunta aqui. Pessoal, eu vou explicar a pergunta do Bruno, mas deu para entender a questão da hiperplasia, da soma aqui, e entendimento que deu 3 milímetros, então esse paciente está saudável a nível de ligamento, de perda de inserção clínica, ele perdeu 3 milímetros, que é um considerado normal. A gente vai considerá-lo normal, né? Porque a bolsa periodontal dele, com esses 5 milímetros que está dando aqui, na verdade a profundidade que ele tem é de 3 milímetros. Então está dentro de um parâmetro normal. Confunde a gente fica meio assim, tanto que tem nos parâmetros da classificação, tem lá, nível clínico de inserção até 2 milímetros está no grau A, o grau B, estágio A, estágio B, né? Sim, tem isso. A gente vai classificar esse paciente aí nós vamos ver a profundidade de sondagem. Opa, ali foi a profundidade de sondagem, foi uma falsa bolsa. É todo um mecanismo que a gente tem que avaliar. Esse paciente, Ana Vitória, depois que eu fizer, digamos, um controle bom da placa dele, orientação general e, quem sabe, uma cirurgia corretiva, uma gengivoplastia, ele vai ficar zerado. Zerado 2 milímetros, 3 milímetros, sem sangramento. Saudável. Ok? Ok aí em casa, pessoal? Sim. Sim, professor. O Alexander voltou ou sumiu do mapa? Que ele não entendeu aquele negócio. Voltou. Aquela hora parou, mas agora voltou. Então, Alexander, é só para você lembrar desses 16% aqui, tá? Estudar lá a questão da classificação das doenças periodontais. Até 10% de sangramento é normal, acima de 10% é gengivite. Acima de 30% é gengivite generalizada, abaixo de 10% a 30% é gengivite localizada. Isso aí está lá na classificação. Agora aqui, gente, o Bruno perguntou o seguinte: se eu recebo um paciente como esse aqui na clínica, pode receber? Pode. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o tratamento básico, que é a orientação de higiene oral, profilaxia, uma leve raspagem. Estou falando de vocês lá na clínica integrada 1. E vão encaminhar o paciente. Porque uma situação como essa aqui, isso aqui é uma deformidade, chamada lá na classificação, de deformidade mucogengival. Ou seja, gengiva e mucosa alveolar. Vocês vão fazer alguma coisa a nível de intervenção? Não. Vão encaminhar. Tá bom, Bruno? Nesse caso, também, nossa sensibilidade, né? Alguns casos, sim. A maior parte deles, sim, mas tem paciente que não sente nada. Por quê? Porque a própria, chamado selamento biológico, o próprio biofilme dele foi calcificado, vocês vão imaginar como se fosse um tijolo furado. Não, imagina que a dentina é como se fosse um tijolo furado. O selamento biológico é como se esse biofilme calcificado selasse, tampasse, aí o paciente não tem sensibilidade. Nem todos os casos, tem paciente que chega com muita dor. Chega com muita dor, eu diria para vocês, até num caso como esse aqui, de 2 milímetros, de 1 milímetro. Um pouquinho que o paciente tem de exposição, ele pode ter sensibilidade violenta. Se fizer a ressalação também, tira a sensibilidade. Tira, mas você vai provavelmente causar um aumento da recessão. Cada caso é um caso. Não quer dizer que sempre vai acontecer isso, sempre não é indicado, né? Tem que se estudar o caso. Então, pessoal, qual que é o meu nível
clínico de inserção. Olha aqui, a ilustração está perfeita, essa imagem aqui. Vocês vão imaginar o quê? Que a linha amarela é a junção cemento-esmalte. Quando eu falo da junção cemento-esmalte, o amarelo, ó, até a margem gengival, é o quê? Junção cemento-esmalte até a margem gengival. Qual que é a referência, qual que é o nome do evento que está acontecendo? Recessão gengival. Recessão. Isso. Aí, nesse paciente, eu sondei ele e a minha sonda entrou, olha aqui, vamos colocar aqui 5 milímetros. Essa medida que eu fiz da margem gengival até o fundo da bolsa é chamado o quê? Qual é esse exame aqui? Da profundidade, falei, profundidade de sondagem, não é? Da margem gengival até o fundo da bolsa, profundidade de sondagem, ok? Então, digamos que aqui deu 5. Essa medida daqui até a margem gengival. E aqui deu mais 4. Retração. Tá ok, pessoal? Então, daqui até aqui deu 4. E da margem gengival até o fundo da bolsa deu 5. Qual que é o meu nível clínico de inserção nesse caso? 9. 9. Todo mundo concorda ou alguém não entendeu? Eu tive uma perda de inserção de ligamento periodontal de 9 milímetros, gente. Por quê? Eu perdi, quando houve a retração, 4 milímetros. E além desses 4 milímetros, eu perdi, não perdi, a gengiva não migrou, mas a minha sonda entrou. Se ela entrou, o meu ligamento foi rompido. Então, eu perdi aqui 5 milímetros com a profundidade de sondagem, mais 4 de retração. Eu somo os dois e vai me dar 9. É como está falando aqui nessa legenda. Ó. Nível clínico de inserção é a profundidade clínica de sondagem. Quando é recessão gengival, é mais. Professor? Oi. Uma profundidade de sondagem alta, junto com a alta recessão gengival, está diretamente relacionado com a mobilidade do dente? Sibeli? Sim. Sim, Sibeli. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Tá? Olha o caso dessa ilustração aqui, mais ou menos o que você está falando. Aqui no amarelo, agora a radiografia, a imagem radiográfica, gente. Ó, no amarelo é a minha junção cemento-esmalte, o vermelhinho é a gengiva. Aqui eu tenho o que, gente, essa medida? Retração. Recessão, retração, é a mesma coisa. Então, da margem gengival até a gengiva, retração ou recessão. Aí, eu fui sondar. A minha sondagem, minha profundidade de sondagem, PS ou PCS, né? É de onde até onde? Da margem até o fundo da bolsa. É, a margem é o vermelhinho, vamos imaginar que o fundo da bolsa é o azul. É a minha profundidade de sondagem. Digamos que minha profundidade de sondagem aqui deu, sei lá, 4. E a minha recessão deu 5. Mesma coisa que eu somei ali, mas diferente os valores, né? Quanto é que é meu nível clínico de inserção? 9. 9. E aí a pergunta que a Sibeli fez. Professor, nesses casos, estaria relacionado à mobilidade? Muito, Sibeli, olha a resposta. Muito provavelmente. Olha o que a gente tem que começar a analisar assim mais profundamente.
eu tenho que saber a anatomia dental, eu sei mais ou menos a média dos tamanhos dos dentes e das medidas das raízes. Ah, professor, tem que saber de cor e salteado? Não, tem que saber a média. Por exemplo, um dente como esse aqui, digamos que ele tenha 12, como eu falei, 12 não, vou colocar 14 milímetros de tamanho, de medida daqui até a junção. Conseguem compreender meu raciocínio, gente? Sim. O ápice, vou puxar aqui até a junção. Tem 14 milímetros. Cada dente é Cada dente é um tamanho. Sempre da junção cimento esmalte. O Bruno está medindo, perguntando aqui. Como que eu sei, professor? Essa medida eu sempre vou me relacionar à junção cimento esmalte. Até o ápice. Molar é de um tamanho, canino é outro e assim por diante. Eu tenho que saber isso decorado? Não. Mas eu tenho que olhar. Isso tem uma tabela média, estudo em cadáveres e tem a média. Eu sei que, nesse caso, diante da pergunta da Cibele, o meu dente, do ápice até a junção, deu 14 milímetros. Olha só quanto que é interessante a gente fazer essa relação. Isso. Em rendo, vocês vão ver exatamente isso aí. E o meu nível clínico de inserção foi 9. Gente, de 9 para chegar em 14, falta muito pouco. Eu perdi mais que 50% de inserção desse dente. Está acompanhando o raciocínio? Sobrar 5. Né? Se a gente fizer em porcentagem, vamos dizer, 70% do dente perdeu a inserção. Aí a Cibele perguntou, estaria isso relacionado com mobilidade dental desse dente? Muito provavelmente. Sempre? Não. A gente tem que tirar da nossa mente a palavra sempre. E nunca, né? Sempre e nunca não existe na biologia. Mas, fatalmente, esse paciente vai apresentar uma mobilidade. Se vocês analisarem, olha que legal aqui essa imagem. Deixa eu tirar isso aqui para vocês analisarem a imagem radiográfica. Você tem relação na gengiva, mas não tem osso. Normalmente não. Quando você perdeu a gengiva, é aquilo que a gente falou, perdeu a inserção, né? Exatamente. Vocês vão imaginar o quê? Que é o... Não quer dizer que tem mobilidade. Exatamente. Professor, Aí... outra dúvida, rapidão. Tipo assim, vamos supor que ele tem uma profundidade de soldagem muito grande, porém não tem a recessão gengival. Aí ele tem as mesmas chances de ter mobilidade? Exatamente, Cibele. Exatamente. Mesmo com a gengiva inteira, mas a inserção tá faltando, então... Olha só, esse caso, a gente falou que ele tem quanto de... Ok. Quanto que ele teria de perda de inserção clínica? Não era 9? Porque a gente somou 5 ou 4 da profundidade de sondagem, mais 4 ou 5 da retração, ok? Sim. Eu vou falar para vocês que esse paciente tem 0 de retração, olha só, 0 de retração. E 9 de profundidade de sondagem. Só a profundidade de sondagem é 9. É a mesma coisa? Esperar ela responder. E aí, Cibele? Sim. Sim, porque a gente... Tipo assim, só tem a gengiva, né? A gengiva é só uma capinha. O que segura ele não tem. Exatamente. A inserção, que é isso aqui, ó, vou tentar ilustrar aqui para vocês. Ó, essas fibrinhas que estão aqui, ó, ele perdeu, sobrou só essas aqui, ó. Essas daqui para cima, foi tudo embora. Ó, isso aqui tudo, deixa eu colocar aqui, ó. Isso perdeu 9 milímetros de inserção, seja com recessão ou sem recessão. A estabilidade desse dente vai ser menor. E aí, Cibele, igual eu falei, obrigatoriamente ele vai ter mobilidade? Obrigatoriamente, não.
Mas se você analisar até por essa radiografia aqui, vocês vão perceber, vocês já estão tendo radiologia? Tivemos semestre passado. Já tivemos. Ótimo. Vocês vão perceber que está ocorrendo o quê? Na interface aqui da raiz com o osso. Qual é esse fenômeno que ocorre nessa imagem que a professora Carol cobrava lá de vocês? O que está acontecendo aqui nesse dente 21? Um espaçamento? Espaçamento do ligamento periodontal. Esse espaçamento do ligamento periodontal vai me trazer que a região seja inflamada, alguma coisa está ocorrendo, até um trauma, uma pancada, e como está mais fragilizado, olha só o raciocínio, uma provável mobilidade. Ok? Professor, tipo assim, quando a gente olha para um paciente que já tem uma recessão e talvez uma doença periodontal, a gente já tem uma falsa impressão de que talvez tenha maior mobilidade, né? Mas isso não garante nada. Exatamente. Até a gente colocar a mão, Cibele, não garante nada. É aquela história, as aparências enganam, né? Então, por isso que a gente tem que, eu falo para vocês, tem que ter sonda periodontal em todas as caixas clínicas que vocês têm, seja de ortodontia, tem que ter uma sondinha. Porque às vezes vocês vão fazer um exame, sei lá, está fazendo uma outra disciplina e aparece uma situação que é igual você está falando. Aparentemente a coisa está feia. Bom, não posso dizer isso, só de olhar não posso. Eu tenho que futricar. Eu tenho que examinar. Ou até o contrário, né, professor? Tipo assim, tá bonitinho e o trem tá feio por dentro. Exatamente. Aqui a gente fala da antiga periodontite agressiva. Você olha para o paciente jovem, tudo levando a crer que ele tinha saúde. Mas o que você coloca a sonda lá, ela some lá no periodonto e te derruba do cavalo, vamos dizer assim. Ótimo essa discussão, gente. Pessoal, estão acompanhando o raciocínio? Tá tudo bem? Olha a questão. Beleza? Ó, e o que eu, só para reiterar, né? Quando tem a hiperplasia gengival, eu vou diminuir o que cresceu, né? Da profundidade clínica de sondagem. Isso é bem tranquilo, vocês vão ver que não tem mistério. Tá aqui uma outra imagem, né? Aquilo que a gente falou, a perda de inserção, a profundidade de sondagem, né? O que eu falei, Ana Vitória, aqui na sala, em relação aos 3 milímetros, né? Que é o aceitável. Não quer dizer que, nossa, não, é aceitável. Sabe aquela coisa tolerante? É tolerável que seja saúde nesse ponto. Ah, mas na literatura, na histologia, é uma coisa. No paciente é outra. Até 3, vamos considerar aceitável. Gente, bom... Professor? Alguma coisa aí? Pode falar? Não, é só uma duvidazinha que eu sempre tive, e aí eu queria confirmar com o senhor. É mais fácil um paciente que tem periodontite ter recessão do que, tipo assim, nem sempre quem tem recessão tem periodontite, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Esse paciente aqui, ó, Sibeli, muito provavelmente ele não tem é um paciente nosso, inclusive, é que a gente não lembra do histórico dele aqui para falar para vocês de cor e salteado. Não tem periodontite. Aqui, de repente, se vocês fossem fazer um exame nele, daria saúde, com periodonto reduzido, né? Mas sem sangramento, sem bolsa, mas com essa recessão do tamanho do mundo, né? Ah, então deixa quieto, ele tem saúde, não. Você tem que orientar o paciente, mostrar para ele que isso aqui é uma deformidade, tem que saber o que está causando. Se a gente analisar melhor, você vai ver uma abstração aqui nesse dente 44. Então, são situações que a gente tem que estar cercando para prevenir um mal maior, apesar dele não ter periodontite. Entendeu? Entendi. Tipo assim, pode chegar uma recessão muito grande, mesmo sem periodontite, mas a recessão muito grande pode chegar a dar mobilidade, porque aí você está quase pegando o ápice da raiz dele, né? Parece. Exatamente. É isso aí, é por aí o raciocínio. Certinho, professor, obrigado.
Beleza. Então, olha, aí depois que a gente mediu profundidade de sondagem, medimos sangramento da sondagem, medimos a recessão ou hiperplasia, o próximo item é a mobilidade. Essa mobilidade ela pode ser grau 1, 2 ou 3. Né? O que é uma mobilidade? Assim, deixa eu voltar aqui. A minha mobilidade eu vou medir com um cabo rígido de um espelho e a polpa do dedo, ou 2 cabos rígidos, a gente vai mostrar novamente depois. E ela é no sentido horizontal ou no sentido vertical. Nós vamos saber o porquê disso. Então, qual que é o conceito de mobilidade dentária? É a possibilidade dos dentes serem deslocados em vários sentidos, seja durante a mastigação ou por qualquer outra força. Isso é o conceito de mobilidade. Quais seriam os tipos de mobilidade? A natural, fisiológica, que é uma movimentação, todo dente se movimenta, só que a gente não percebe, tá? O único que não se movimenta é o implante, que ele é soldado no alvéolo, o dente, mesmo que microscopicamente ele se movimenta. Nós temos a mobilidade quando sofremos um traumatismo, né, chamada mobilidade causada por acidentes, né? O paciente bate a boca no chão, bate a boca na porta, leva uma cotovelada, mesmo que o dente não saia, cria uma avulsão, ele pode ficar um tempinho com essa mobilidade, ou seja, por trauma. A principal, no nosso caso aqui, é causada por doença periodontal, né? Por quê? Porque houve reabsorção do processo alveolar decorrente da perda de inserção, que é o que a gente falou, nós temos que ficar de olho nessa perda de inserção, e vai gerar a mobilidade, né? Ainda temos a mobilidade quando se faz uma restauração ou uma prótese com contato prematuro, ou seja, com excesso, né? Vai dar aquela pancada, aquele toque excessivo, aquele toque prematuro, e pode causar, é como se fosse um trauma, né? Um trauma, como a gente falou, um acidente, só que nesse causado pelo excesso da restauração, e gera mobilidade. Pelas inflamações pulpares, quando a gente falou lá na relação da endo com a pério, né, uma lesão endoperiodontal que vai inflamar a polpa, e essa pulpa e essa inflamação se estende a nível periapical, né, pode causar também aquela sensação do dente crescido, né, e a mobilidade. E também, eu não sei, algum aluno pode estar usando o aparelho ortodôntico, e o tratamento, o paciente, quando está a nível de tratamento ortodôntico, ele pode sim ter uma mobilidade também considerada fisiológica, quando ele está nesse tratamento ortodôntico, principalmente quando ele vai fazer a ativação desse aparelho. Então, essa mobilidade, na classificação de Linde, ela deve ser dada de que forma? Lembrando que eu faço a medição com 2 pontas rígidas na horizontal, ou uma ponta rígida e a polpa do dedo, sendo que quem vai fazer a força é a ponta rígida, o dedo aqui é só para fazer anteparo, tá? Ou 2 pontas rígidas. Na horizontal, ou como está aqui no centro, na vertical. Tem as situações. A verificação da mobilidade dentária e a classificação dessa mobilidade, ela começa com o grau 1, que é o movimento vestíbulo-lingual, ou seja, na horizontal, até 1 milímetro. Nossa, professor, até 1 milímetro é difícil da gente detectar, e é mesmo. Seria aquela mobilidade que você percebe que o dente está tendo uma movimentação ali, ela é classificada como grau 1 na horizontal. A mobilidade grau 2 é o mesmo movimento vestíbulo-lingual na horizontal, maior que 1 milímetro. Então, a grau 2 é fácil de verificar. Ele é um movimento já bem mais fácil de detectar. A grau 1, opa, esse movimento aqui está pequenininho ali, ela vai ser grau 1. A mais fácil de todas é a grau 3, que é aquele movimento quando você coloca essa imagem central aqui, o cabo do seu espelho no ápice, na incisal do dente, empurra ela para dentro, para nível do ápice, e ele mexe. O dente está com mobilidade vertical, grau 3. E nem sempre essas mobilidades requerem tratamento. Então, professor, como é que eu vou colocar essa anotação depois que eu detectei
Lá no meu papel, lá naquela ficha. Aqui na ficha, olha. Então, o dente 16, grau 1. Põe o número 1. O dente 15, 2. Põe o número 2. Ou o dente 14, 3. Está na coluna de mobilidade, eu bato o olho nessa ficha, eu sei que no dente 16 tem uma mobilidade grau 1, no dente 15 tem uma mobilidade grau 2, e no dente 14 uma mobilidade grau 3. É assim que a gente anota, faz essa anotação no periograma. Ok, pessoal? Tem o porquê que ocorrem as mobilidades, né? Além dos tipos da classificação, e quais são os fatores que influenciam a mobilidade dentária? Isso é importante a gente saber. Quando eu estou com trauma naquele dente, e a quantidade de trauma que está ocorrendo ali, e a duração desse trauma. Não, o cara está o tempo todo ali apertando, ou quando vai mastigar, ou a restauração está alta, e está sempre batendo ali, é um fator que influencia essa mobilidade. É água mole e pedra dura. O tempo todo batendo ali, ela influencia nessa mobilidade. A extensão das raízes e a forma, uma raiz cônica, né, e única, ela corre um risco maior do que 3 raízes mais cilíndricas de ter mobilidade. Eu tenho uma raiz só igual pé de mesa. Não é mais fácil um só balançar do que quando são 3? Então, isso influencia na mobilidade. A posição também do eixo. Se o dente está no eixo correto, está na posição de oclusão, ou ele está inclinado. Se o meu dente está inclinado, ele pode sofrer mais pancada e ali ele vai ceder mais à mobilidade, vai correr mais o risco de ter essa mobilidade. A espessura dos feixes de fibras, ou seja, do ligamento. Se eu tenho um ligamento inflamado, ele vai ficar mais vulnerável à minha mobilidade. Se eu tenho um ligamento sadio, ele vai ser mais resistente a uma mobilidade. E a porção ou a proporção de colágeno, essas fibras não são feitas de colágeno, então se eu tenho um paciente com deficiência de colágeno por algum motivo, seja por alguma doença, esse paciente tende a ter uma mobilidade, a ocorrer com ele uma mobilidade maior. Tá? Tudo bem na mobilidade? Vamos falar da lesão de Furca. A lesão de Furca, gente, eu confesso para vocês que ela vai ser muito mais fácil de entender quando a gente estiver com a mão na massa, quando a gente estiver fazendo a medida, né? Mas vamos lá, é importante eu saber que a sonda indicada para a medição da lesão é uma sonda de Neighbors, essa curvinha, lembra que eu falei que era como uma espiral? Ela é meio que parecida à sonda clínica, mas tem uma diferença que a sonda clínica, ela vem aqui, ela faz um arco assim. A Neighbors, ela faz um círculo, ela vai como se fosse girando em torno dela mesmo. Para quê? Para que eu entre na região da Furca. Essa lesão, ela pode ser grau 1, 2, 3 ou 4. Grau 3 ou 4 são idênticos, só tem uma diferença que eu vou falar para vocês. A H1 e a 2 é como a gente fala lá na mobilidade. A H1 ela é aquela iniciozinho do problema, né? Então, quando eu estou entrando, percebam aqui, nessa figura, em torno de 1/3 da minha sonda, conseguem ver aqui, ó, todas as 3 ilustrações, ó. Só o início da minha sonda, o primeiro terço, ela é grau 1. Quando eu já entro mais que 1/3, ou seja, 2/3 dentro da minha lesão, dentro do osso, eu tenho grau 2. Gente, essa figura aqui é como se vocês cortassem o dente, né? Cortassem a cabeça assim e fossem fazer medições, tá? Nós estamos vendo a raiz por cima. Essa parte que a gente vê aqui, ó, é o osso. Aqui uma raiz palatina, uma raiz distal, o meso disco vestibular,
e mesovestibular. Uma vista oclusal, tá? Então, aqui, o grau 1, ela entra quase nada, até 1/3 da sonda. No grau 2, ela entra até 2/3, mas não ultrapassa, elas não se encontram. Quando vocês virem que a sonda ultrapassou, olha, as 3 sondas aqui da ilustração estão se encontrando. Aí já seria grau 3. Que também pode ser chamado grau 4. Só que a diferença desse 3 ou 4, eu vou mostrar para vocês o porquê que é 3 e porquê que é 4. Tá? A grau 1, então, olha aqui. Na palatina, eu estou medindo na face mesopalatina, porque aqui eu tenho uma raiz, não adianta eu tentar entrar com a minha sonda aqui. Aqui tem uma raiz, então eu teria o espaço aqui para entrar, ou o espaço aqui para entrar. Isso na palatina. Já na vestibular, eu só tenho espaço no meio. Aqui vocês estão vendo uma raiz, e aqui outra raiz. Então, a minha sonda só pode entrar por vestibular, no meio, por palatino, nas extremidades. Tá? Vestibular. Então, o que eu tenho que pensar? Até 1/3, grau 1. Até 2/3, grau 2. Acima de 2/3 e ultrapassou de um lado a outro, mesovestibular, vestíbulo lingual, eu já tenho grau 3. Lembrando que nos primeiros premolares superiores eu também posso ter lesão de furca do mesmo jeito, grau 1, 2, 3 ou 4. Nos inferiores, a mesma coisa, só que nos inferiores, a minha entrada vai ser ou por vestibular ou por lingual, né? Eu entrei até 1/3, aí a medida é a mesma. Até 1/3, grau 1. Até 2/3, sem ultrapassar. Ó, aqui ainda tem uma crista ósseazinha ali. Grau 2. E ultrapassou, vestíbulo lingual, a minha sonda se encontra de um lado ao outro, grau 3 ou 4. Professor, mas espera lá. Eu entendi que o grau 1 é até 1/3, grau 2 até 2/3, e não ultrapassa, mas esse grau 3, que ultrapassa, né, de vestibular para lingual, o que é igual 3 e 4? Eles ultrapassam o vestíbulo lingual. A única diferença é que no grau 4, é esse aqui, esse exemplo, eu estou vendo a furca, olha, clinicamente ela está visível. No grau 3, na lesão de furca grau 3, eu entraria com uma sonda como se fosse aqui, vamos imaginar aqui, ó. Eu estou vendo a furca aqui? Clinicamente, não estou vendo. A minha sonda pode estar entrando e passando lá para o outro lado. Aqui na imagem nem dá para ver. Então, quando eu não estou vendo clinicamente e a sonda passou de fora a fora e eu não estou vendo a furca, é grau 3. Quando eu estou vendo que a sonda passou e estou vendo a lesão de furca aqui, ó, aqui uma raiz, aqui outra e aqui a furca. Essa é grau 4. Como eu falei, volto a repetir para vocês, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo de visualizar lá na prática, tá bom? Não nego para vocês que vocês devam estar com a cabeça quente até já no final da nossa aula, né? Beleza, pessoal? Tudo bem? Aí, Sibeli, quem mais conversou comigo? Alexander, a turma aí de casa? Tudo, professor. Tudo bem, professor. Então, para a gente finalizar, é aquilo que eu falei no início. Eu devo fazer as anotações específicas. Bom, já terminei de fazer, opa, mas agora eu vi mais uma coisinha ali, uma cara, eu anoto naquele papel. Tudo que eu ver vamos dizer assim, anotável. Tá bom? Prótese, o que for que vocês virem. Aí, gente, eu tenho um caso clínico como esse, que vocês já até viram, né? Hoje vocês conseguem fazer, pelo menos, a organização de um caso como esse.
Olha, aqui eu tenho o sexo do paciente. Leva em conta? Leva, de acordo com a situação. A idade. Ó, outro dado, diabético tipo 1. Ó, pessoal, ele é fumante. Só que eu não sei quantos cigarros que ele fuma, não falou. Né? Ele tem aqui uma queixa de... Qual que é a queixa? Quando fala assim, queixa, é a queixa principal. Ele tem sangramento e dor latejante. Então, a principal queixa desse paciente é isso aqui. Dor latejante no primeiro premolar superior direito, que é, no caso, esse dente aqui, ó, 14. Ele relatou que ele parou de higienizar e tal. E lá no exame clínico, o que a gente viu? Viu cálculo generalizado, ou seja, eu vou ter pério para fazer. Eu vi recessão, a gente já falou, tudo isso a gente vai anotar. 3 milímetros, eu tenho que anotar isso na minha ficha? Tenho. No dente 45. Eu tenho cárie no dente 36. E olha a situação dos dentes 37 e 27. Lesão de furca mais mobilidade avançada, gente. Quando a gente fala mobilidade avançada, vocês podem imaginar grau 3. E esse paciente ainda tem uma lesão de furca. Opa, esse aí no meu planejamento, eu já posso pensar em extração. Olha, ainda falou aqui, sentido vertical, mobilidade. Qual que é a mobilidade avançada no sentido vertical, gente? Qual grau que é? Grau 3. Grau 3. E quando eu falo que a minha sonda está totalmente recoberta durante o PSR, quantos milímetros pelo menos entrou? Peguei vocês. 10. 8, 7. Alguém falou aqui em casa. 10. Não, a sonda, ó, a tarja preta da sonda OMS, gente, vamos lembrar da sonda. Quanto que eu não ouvi? O máximo dela é 6,5? Exatamente, 5,5 que a gente arredonda para 6. Vamos lembrar rapidinho para terminar a aula? A ponta da sonda OMS, que é aquela circunferência, vocês lembram? Tem 0,5 milímetro. Da ponta até a primeira tarja preta, que é essa que a gente está se referindo, vai 3,5. A tarja preta, que é o que faz a nossa referência para a OMS, para o PSR, é de 3,5 a 5,5. Então, se essa minha sonda está com a tarja preta totalmente recoberta, ela está dentro do sulco gengival da bolsa, pelo menos quantos milímetros que tem de profundidade? Pelo menos 5,5, que a gente arredonda para 6. Tudo bem? Então, esse dente aí já era. E ainda falou que o dente 11 tinha uma coroa protética mal adaptada. E aqui o caso é para fazer o quê? Vocês vão tratar o caso? Jamais, né? Ainda não, né? Era mais para fazer um plano de tratamento. Então, olha lá, até onde a gente chegou, gente, ó, primeira sessão, vocês já fizeram a anamnese que a gente falou, fizeram exame físico extra e intraoral. No caso aqui está exame clínico, que significa o exame intraoral. E aqui também, no caso, está IGPSR. Hoje, a gente já vai partir direto para o... Qual exame? Na periodontia? Periograma? Periograma. É o tema da nossa aula. Então, se eu vou fazer o periograma, já sei que eu vou fazer o periograma, não preciso fazer IGPSR. Tá? Tudo bem? Aí... faremos as radiografias, aí é a questão, né? Eu vou adequar o meu dente que está com dor latejante, vou fazer os dentes que estão com cárie, 36, 45, vou fazer uma adequação na prótese fixa, o polimento. Sim, olha assim, na terceira sessão que vai chegar na nossa aula, ó. Polimento, profilaxia, técnica de higiene oral. Aqui houve uma inversão que eu falei para vocês. O odontograma está antes do periograma. Mas o correto é o periograma antes. E esse periograma aqui, gente, a gente já poderia ter feito ele aonde? Aqui. Junto com o PSR, que é a nossa aula de hoje. Aí depois o tratamento é outra conversa. O tratamento é aquilo que a gente já conversou na primeira
na primeira aula primeira parte dessa aula. Tudo ok? Alguma dúvida? Ou muitas dúvidas? O que vocês têm para me dizer? Aqui na sala de aula, Ana Vitória, tudo bem? Bruno? Aí em casa, Sibeli, todo mundo? Professor, achei tranquilo, foi de boa. Bruno, eu vou tirar aqui o compartilhamento para a gente poder fazer o nosso... Isso, agora estamos finalizando e eu vou passar para a chamada, ok?